A história humana tem sido repleta de batalhas e guerras, algumas grandes, outras pequenas. Mas se a Terceira Guerra Mundial acontecesse, poderia ser a maior batalha da humanidade até agora. Tecnologia avançada, tropas maciças e estratégias mais intensas estariam envolvidas, mas por que algo assim aconteceria? Quais países se juntariam e como essa guerra seria? Você está no universo fantástico, e aqui está o que aconteceria se tivéssemos a Terceira Guerra Mundial. As pessoas falam sobre uma possível Terceira Guerra Mundial há décadas. Quase começou na década de 1960, durante a Guerra Fria entre a Rússia e os Estados Unidos. Mas felizmente conseguimos evitar isso. Mas digamos que não tenhamos a sorte de evitá-la na próxima vez. Quando a Terceira Guerra Mundial poderia acontecer? Bem, é difícil dizer. Uma guerra mundial poderia começar devido ao assassinato de figuras políticas proeminentes, ameaças à inteligência ou disputas por recursos valiosos. Falar sobre isso assim faz com que as chances de uma guerra acontecer pareçam prováveis. Mas as chances são, na verdade, muito menores do que você pensa. Desde 1945, o mundo viu muitas batalhas diferentes: Vietnã, Afeganistão e dezenas de guerras civis diferentes. Devemos ter em mente que para que uma guerra mundial aconteça, ela precisa envolver o mundo inteiro, e a estrutura do mundo mudou ainda mais desde 1945. Os países simplesmente não são tão aliados quanto costumavam ser. As forças militares são ainda mais fortes e habilidosas do que eram nas guerras mundiais anteriores. É muito provável que milhões de pessoas morram e a Terra leve décadas, se não séculos, para se recuperar, especialmente com algumas das armas e ferramentas que os países usariam hoje em dia. Soldados em campo poderiam ter exoesqueletos, que são estruturas metálicas ao redor do corpo do soldado que aumentam sua força. Embora isso provavelmente não os transforme em Robocop, tornaria mais fácil para os soldados carregarem equipamentos pesados por longas distâncias. Armas que podem dobrar encantos também podem ser uma possibilidade. E em vez de ver a guerra travada no mar ou no céu, ela poderia ser travada no espaço. As forças militares poderiam lutar por satélites armados, que poderiam afetar o que está abaixo deles. Embora muitas dessas coisas pareçam algo saído de um filme de ficção científica, devemos ter em mente que essas armas são assustadoras e, com sorte, ninguém jamais precisará usá-las. Afinal, coisas assim são feitas para matar pessoas. Mas pode não haver muitos soldados em campo. A guerra do futuro pode ser travada em computadores. Drones, inteligência artificial e robôs podem ser as únicas coisas no campo de batalha. Também há uma chance de que atos de guerra no futuro possam não envolver nenhuma violência. Hackear computadores de outros países, bem como desligamentos de redes de energia, são possibilidades. E sobre o que seria essa guerra, afinal? Poderia ter a ver com recursos, especificamente água. Como a água doce é um recurso tão escasso, porém valioso, as nações podem começar a lutar por ela à medida que ela continua a se esgotar. Esperamos que a Terceira Guerra Mundial não dure para sempre. Então, como ela poderia terminar? Bem, uma das razões, e a principal razão pela qual uma guerra mundial ainda não aconteceu, tem a ver com estas coisas. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos lançaram bombas nucleares no Japão, matando mais de 100 mil pessoas. As cidades envolvidas levaram décadas para se recuperar, mas as duas bombas nucleares usadas na Segunda Guerra Mundial seriam insignificantes em comparação com as bombas nucleares modernas que temos hoje. Ah, e a propósito, existem quase 14 mil ogivas nucleares ao redor do mundo, mantidas principalmente pela América, Rússia e China. Uma nação pode ter todos os recursos, pessoas e estratégia que quiser, mas se uma bomba nuclear for lançada sobre ela, então o jogo acaba. E se um país lançar uma bomba nuclear, o que impedirá outro país de fazer o mesmo? E então outro, e logo o mundo seria destruído. Então, quem venceria esta guerra? Absolutamente ninguém. Uma terceira guerra mundial completa teria um impacto enorme no mundo como um todo.
É seguro dizer que o mundo nunca mais seria o mesmo. Mas tente não perder o sono por causa disso. Afinal, uma terceira guerra mundial como esta, com dezenas de países envolvidos, é incrivelmente improvável que comece amanhã. Se 2 países entrarem em conflito, é mais provável que outros países que não estão diretamente envolvidos permaneçam assim e deixem as outras nações lutarem por si mesmas. Guerras são terríveis. Vamos tentar evitá-las. No final das contas, a Terceira Guerra Mundial não seria como as anteriores. Com a tecnologia de hoje, as consequências seriam devastadoras e quase irreversíveis. Mas, apesar de todas as possibilidades assustadoras, é importante lembrar que a história nos ensinou lições valiosas sobre os horrores da guerra e os benefícios da diplomacia. O mundo mudou, e os países sabem que um conflito dessa magnitude não teria vencedores, apenas destruição mútua. Então, embora seja interessante especular, a realidade é que a guerra total é o pior cenário possível, que a humanidade deve fazer de tudo para evitar. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos do Universo Fantástico. Até a próxima!